Bom, muito obrigado inicialmente aos organizadores, especialmente porque a apresentação deveria ter sido realizada em 23 de março do ano passado e foi adiada em razão da emergência sanitária mundial. Então, agradeço porque também mantiveram a apresentação, né? Meu objetivo, mediante uma temática comum, que é a questão do arco-íris, que é de interesse óbvio para vocês, né? Apresentar o modus operandi, a maneira de proceder da ciência antiga, exemplificado aqui pelas investigações de Aristóteles sobre o arco-íris, e dos primórdios da ciência moderna, exemplificada aqui pela investigação de Descartes sobre o mesmo tema. Um dos meus objetivos é, mediante esse tema e esses autores, mostrar que há padrões de excelência científica, tanto na antiguidade como na ciência moderna, ainda que em alguns casos sejam distintos daqueles do mundo contemporâneo. Sem fazer nenhum juízo de valor moral, mas eu acho que há uma tendência natural dos seres humanos, e em particular dos que trabalham na academia, daquilo que o autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, qualificou de esnobismo cronológico, quer dizer, uma aceitação, segundo ele, a crítica do ambiente intelectual comum à nossa época e a suposição de que tudo que ficou desatualizado é por isso mesmo desprezível. Penso que isso é verdade e exemplifico isso com uma anedota contada pelo físico e um dos mais importantes filósofos da ciência do século XX, Thomas Kuhn, né, autor de A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele conta que foi convidado no início da carreira acadêmica dele para ministrar uma disciplina de História da Física, e ele resolveu, como um bom professor, iniciar do começo, né? Então, ele estudou Aristóteles, e a primeira impressão que ele teve de Aristóteles é de que ou Aristóteles era um gênio, ou era uma pessoa muito confusa, né? Porque simplesmente com o framework, com o modo de proceder dele, do mundo contemporâneo, ele não conseguia, pelo menos inicialmente, entender o que Aristóteles pretendia. Então, o que eu quero sustentar é que há uma diferença de procedimentos, mas isso não é um impedimento para haver rigor também na antiguidade e na modernidade. E essa também foi a conclusão de Thomas Kuhn a respeito de Aristóteles. Ele, entendendo sob que bases Aristóteles trabalhava, ele pôde reconhecer a genialidade de Aristóteles. Bom, então vamos começar tratando do framework da investigação científica na antiguidade, em particular o framework utilizado por Aristóteles. Então, um dos principais pontos é distinguir entre 4 tipos de causas, que em grego é aitia. Essas causas, elas respondem pela ação. Elas são, no fundo, uma pequena teoria da ação. Elas dizem qual é a causa
da ação. A palavra que Aristóteles usa é movimento. Hoje em dia, a palavra movimento está muito vinculada a deslocamento, né? Mas toda e qualquer espécie de mudança responde por essa caracterização como movimento. Então, essas causas nos dizem o que causou o movimento, a mudança. As duas primeiras, elas estão relacionadas, a causa material e a causa formal, elas estão relacionadas ao que em Aristóteles é a doutrina do ilemorfismo. Ilé, em grego, é matéria, morfismo relacionado à forma. Então, para Aristóteles, tudo o que há tem forma e matéria. Isso pode nos parecer óbvio hoje em dia, mas não era óbvio na antiguidade. Aristóteles aqui está respondendo a Platão. Vocês conhecem o chamado mito da caverna, né? Em que a verdadeira realidade não seriam as aparências deste mundo, mas seriam as ideias, né? Seriam uma realidade transurânica, né? Não deste planeta. Né? Então, por que eu chamo a atenção a isso? Porque se tudo é constituído por forma e matéria, e não há forma sem matéria e matéria sem forma, então, de qualquer coisa, nós podemos perguntar a causa material e a causa formal. Né? Há um segundo grupo que responde, pela origem da mudança, que é o que se chama de causa eficiente ou causa primeira, e é o que está mais próximo do que hoje em dia nós qualificamos como relações de causa e efeito, né? Mas a predileção de Aristóteles é em utilizar não a causa eficiente, ou seja, a origem da mudança, mas a finalidade, o destino, o fim da mudança. Então, são chamadas causas finais. Os exemplos que vocês têm aqui no diapositivo são do próprio Aristóteles, né? Ele usa uma estátua de bronze ou de mármore para indicar as diferentes causas que estão em jogo. Né? A palavra grega para finalidade, fim, propósito, é telos. Isso está relacionado com um modo de Aristóteles perceber a realidade. É o que nós chamamos hoje de essencialismo. Então, as coisas têm uma essência, têm uma natureza, né? E as causas finais, a finalidade, é a realização plena da sua natureza. Né? Então, por exemplo, o humano segundo Aristóteles, um zoon logon, um animal racional. Então, essa é a sua natureza, essa é a sua essência, e o que melhor realiza a sua essência, o telos, o fim do ser humano, é a vida contemplativa. Então, né? Assim também, nós vamos ver em seguida, com respeito aos fenômenos da natureza, eles envolvem também um telos, que pode explicar pelas mudanças que pode explicar as mudanças naturais. Tá? É importante que se diga que as ciências mais recentes, tal como que se constituíram mais recentemente, por exemplo, a biologia, ainda usa uma parte desse vocabulário. É muito frequente você falar em finalidade dos organismos, ou tratar a questão, a investigação sobre organismos vivos como
levando em conta as finalidades, né? Seguindo um pouco adiante, um segundo conjunto de itens que constituem essa estrutura, esse framework no qual Aristóteles trabalha, é a postulação de 5 elementos básicos, né? Esses já são bem conhecidos, pelo menos os 4 últimos, fogo, terra, ar e água, já são conhecidos dos chamados filósofos pré-socráticos, né, os primeiros filósofos cientistas entre os gregos, né? E aí vocês têm uma caracterização de como eles se relacionam em algumas das características que eles têm. Então, tanto o ar quanto a água tem essa característica da pelucidade, que é a translucidez. E eles estão relacionados aos pares aí. Fogo está relacionado ao ar, a terra está relacionada à água, né? E há um quinto elemento, o éter, responsável pelo movimento o mais perfeito possível. Isso é um fator importante, vamos ver em seguida, dentro da cosmologia antiga, que é um movimento circular uniforme, que é o movimento perfeito dos corpos celestes, ao contrário do movimento imperfeito do mundo sublunar, dos corpos que pertencem ao mundo sublunar. Por exemplo, essa discussão sobre o éter, ela persistiu pelo menos ainda até o período entre os físicos, até Isaac Newton. Isaac Newton fala ainda do éter, né? Não sei hoje como a física procede com respeito a isso, mas isso está no horizonte de discussões de Isaac Newton. E na filosofia, um filósofo dos mais importantes do século XVIII, Kant, também tem trabalhos dedicados ao éter, né? Então, ele persiste como hipótese de trabalho ainda até o século XVIII, pelo menos, né? Como aquilo que preenche o espaço, o mundo lunar, né? Supralunar. Um exemplo de aplicação dessa teoria dos 4 elementos, bom, deixa eu mencionar que, ainda que não seja vital na psicologia contemporânea, mas a psicologia contemporânea também fala em 4 temperamentos, né? Então, há quem ainda trabalhe com essa ideia de que cada humano tem doses distintas ou tem uma propensão a um desses 4 tipos de humores que constam aí: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Então, isso aí ainda persiste na ciência contemporânea. E aí vocês veem, há uma distinção entre utilizando 2 dicotomias, uma entre quente e frio e outra entre úmido e seco. Eu relaciono humores com os órgãos de origem desses humores, né? Então, há um certo... Minha proposta aqui é vocês perceberem que há um conjunto de distinções, de teorias que moldam a investigação científica nesse período. Falamos agora há pouco do mundo sublunar e do supralunar. Então, aqui vocês vejam como o que eu disse anteriormente sobre esse framework
incide aqui nessa caracterização do mundo sublunar e do mundo supralunar. O supralunar, né, que está para além da Lua, é regido pelo movimento circular uniforme, e o sublunar, o movimento que há aqui na Terra, é natural, né? De dois tipos: um movimento ascendente, a leveza, é um movimento do centro para a periferia. Então, usando aquela primeira distinção entre 4 tipos de causa, então a causa final de certos elementos é ir em direção à periferia. O telos de certas entidades é a periferia, e o telos de outras entidades é o centro. Elas se movimentam da periferia para o centro. Então, esse é um modo, por exemplo, de explicar a gravidade. Aqueles objetos que caem sob a gravidade, né, eles se movimentam da periferia para o centro. O centro é a Terra, né, o centro do nosso planeta. Vamos falar um pouco da obra de Aristóteles, chamada Meteorológicos, também conhecida como Meteorologia. É uma obra dividida, e o ponto é que eu trouxe aqui um sumário da obra, ou um índice de como a obra se constitui, é para chamar de novo a atenção de que ela está organizada, o objeto de estudo aqui está organizado pela teoria dos 4 elementos. Então, no livro 1, vocês têm formação de nuvens, os meteoros ígneos, auroras boreais, cometas, a Via Láctea. Então, todos esses fenômenos e entidades estão relacionadas aos elementos fogo e terra. Depois, no livro 1, vocês têm orvalho e geada, chuva, neve, granizo, vento, rio, mar, mudanças climáticas, que estão relacionadas a água e ar, né? Os elementos que têm pelucidade. No livro 2, vocês têm uma discussão um pouco mais aprofundada sobre mar, sua origem, a explicação de sua salinidade, a evaporação, o fenômeno da evaporação, persistência e evolução do mar, de sua salinidade, vento, terremoto, tormenta. No livro 3, é o livro que vai nos interessar, né? É onde aparecem a tormenta, meteoros ópticos, o halo, arco-íris, paraélio, listra. E, finalmente, no livro 4, de novo, lembrando de como ali os humores são distinguidos, né? Quente, frio, úmido e seco, né? Vocês têm aqui a discussão do que acontece no ar e no mar, aqui a partir dessas dicotomias básicas, né? Então, aquela estrutura é uma chave de organização da ciência antiga. Bom, eu trouxe uma passagem que caracteriza os fenômenos que são tratados nessa obra da meteorologia de Aristóteles. Então, a meteorologia diz respeito a tudo aquilo que ocorre de acordo com a natureza, mas de maneira mais confusa que a do primeiro dos elementos corporais, que é o éter. Por isso que ocorre nas imediações da translação das estrelas. Por exemplo,
a Via Láctea, os cometas, as ocorrências de corpos inflamados e móveis, e todos os fenômenos que podemos considerar comuns ao ar e à água, assim como tudo que é parte e espécie de terras e as propriedades dessas partes, a partir do qual iremos estudar as causas dos ventos e terremotos, bem como tudo que tem lugar de acordo com os seus movimentos. Bom, quem não conhece aqui a notação, né, 338b, 339a, é um modo de referenciação de obras da antiguidade, né, você está referindo por seção e parágrafo, né, 338 é a seção, B é o segundo parágrafo dessa seção. Vamos vamos localizar então um pouco melhor a discussão sobre arco-íris em Aristóteles. Ela é tratada junto a outros meteoros ópticos, né, que esse grupo é caracterizado por todos aqueles fenômenos atmosféricos cuja causa comum é a reflexão, mas que diferem quanto ao modo. Eu não encontrei referências, mas se sabe que não é só a reflexão, né, a refração, mas é o que é tratado na obra, né, e os comentadores também caracterizam desse modo, né, exclusivamente é reflexão. Mas que diferem quanto ao modo como ela ocorre e o lugar em que ela ocorre. Tá? Então, aí são citados novamente os halos, os anéis em torno do Sol, o arco-íris, os parahélios, a aparência de múltiplos sóis, né, as listas. Eu disse no início que um dos meus propósitos era mostrar que havia um padrão de excelência, mas que nem sempre era a respeito dos mesmos elementos que constituem a investigação científica contemporânea. Mas aqui, talvez uma das críticas que sempre, novamente, se faça com respeito à ciência antiga é de uma certa ingenuidade em tomar as aparências pela realidade, em considerar as coisas tal como nos aparecem, né? Então, aqui vocês têm uma passagem aí em que Aristóteles faz uma crítica a Heráclito, né? Por exatamente fazer uma observação ingênua acerca do diâmetro do Sol, né? Então, diz Aristóteles, com efeito, foge-nos qual seja a massa da Terra em comparação com as magnitudes que a envolvem, pois já vimos, através de observações astronômicas, que ela é muito menor que a de alguns astros. E ele, agora, mencionando Heráclito e aqueles que o defendem, diz, eles renunciariam seguramente à crença infantil se houvessem estudado o que hoje em dia está totalmente demonstrado graças à matemática, pois é demasiado simplista crer que cada corpo celeste que se desloca é de tamanho pequeno, porque assim nos parece aos que o contemplam daqui. Então, se nós não soubéssemos que é de Aristóteles, poderíamos achar, bom, é uma crítica contemporânea aos antigos, né? Mas não. O próprio Aristóteles está bem ciente de que as aparências, certos fenômenos são aparências, né? E que uma investigação, uma observação cuidadosa, né? E o uso do instrumental matemático podem corrigir essas impressões iniciais.
A gente pode aqui citar muitos outros. Bom, hoje em dia nós ainda temos, né, quem acredita que a Terra é plana, porque assim se nos apresenta o horizonte, né? Mas, e também na história da física, vocês podem ter, ter um caso desses, daqueles que sustentam o geocentrismo, né? Porque aparentemente o Sol, a Lua, as estrelas é que giram em torno da Terra, né? Mas também em outros setores das ciências, né? Até muito recentemente, no campo da terapêutica, da medicina, da farmácia, se, pelo menos numa investigação, num primeiro contato com certas plantas, se pensava que havia uma correlação entre a forma da planta e aqueles órgãos a que ela se destinava a curar, né? Uma planta uma flor, uma planta com forma de coração, deveria ser um, uma boa terapêutica para problemas do coração e coisas desse tipo. Então, isso ainda persiste, ou persistia até recentemente na ciência, né? Bom, vamos trabalhar especificamente aqui com respeito ao arco-íris para Aristóteles. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o quanto que Aristóteles era meticuloso nas observações. Primeiro, na escolha do que era relevante, né, do que contavam como variáveis que poderiam elucidar o fenômeno em jogo. Então, vejam, Aristóteles listou uma série de itens que parecem ser relevantes para entender o que é um arco-íris. Então, primeiro, que se forma, no máximo, semicírculo, ao contrário dos halos, que formam círculos completos. Segundo, que ao nascer e ao pôr do sol, o círculo é menor, mas o setor visível é maior. E no sol a pino, o círculo é maior, mas o setor visível é menor. Nos dias mais curtos, terceiro lugar, nos dias mais curtos de equinócio, produzem-se a qualquer hora do dia. E nos dias mais longos, próximos ao solstício, não se produzem próximo ao meio-dia. Agora a gente está enfrentando é por conta das pessoas que não se organizaram. A gente mandou alguns e-mails, tiveram muito problema. Eu acho que tem um microfone aberto aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, obrigado. Observou-se também que não se formam mais de 2 arco-íris a cada vez. Na verdade, depois Descartes vai discutir que há raríssimas ocorrências de um terceiro, né? Poderia haver a ocorrência excepcional de um terceiro arco-íris concomitantemente. E um dos pontos que vão me interessar especialmente são as chamadas teorias das cores, tanto de Aristóteles como de Descartes. Então, para Aristóteles, há 3 cores primárias, que ele denomina de escarlate, é o vermelho, o verde e o purpúreo, que nós chamamos hoje de violeta, né? Bom, mas o arco-íris, nós sabemos, tem 7 cores, né?
é o que nós percebemos. O violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, como Aristóteles explica isso, né? Se ele diz que há 3 cores, são cores primárias, né? O escarlate, o verde e o purpúreo. Então, vamos discutir a teoria das cores de Aristóteles. Em primeiro lugar, isso é o modo de Aristóteles expressar as coisas. Ele diz que a cor é o objeto especial da visão. A responsabilidade pela cor é da visão, tá? E é o objeto da visão. Tá? Vimos que o pelúcido, a pelucidade, a translucidez, é um substrato presente no ar e na água, né, e que é responsável pela pelucidade do ar e da água. Tá? E essa pelucidade é um meio entre o olho e o objeto, é um meio responsável, é um veículo da visão. Então, a percepção da cor ocorre pela atualização do pelúcido em presença de fogo. Então, nós já falamos dos elementos, dos 4 elementos, mas aqui entra em jogo uma outra teoria que é básica para Aristóteles, é a distinção entre ato e potência. Vocês usam em física a chamada energia potencial, né? O que é energia potencial? Não quero ensinar o padre a rezar missa, mas, grosso modo, energia armazenada que pode vir a se manifestar. A ideia de Aristóteles é a mesma, né? Então, nós falamos que para Aristóteles, das 4 causas, a formal, a material, a eficiente e a final, a que mais interessa para Aristóteles, ao contrário da ciência contemporânea, é a causa final, é o telos, é a finalidade, é a realização da essência ou natureza de cada entidade. Né? E essa realização se dá pela passagem da potência ao ato. Então, Aristóteles vai explicar a mudança como já havendo na entidade a potência para ser aquilo que ela virá a ser pela mudança. Então, isso ele vai aplicar aos mais diferentes níveis, não apenas aos fenômenos da natureza. Né? Então, isso é uma chave geral de interpretação da realidade. Cada coisa tem uma essência, tem uma natureza, e as mudanças, elas são explicadas como as atualizações dessas potências. Tá? Então, a bolota de carvalho, ela tem já em si, ela tem a potência para, em ato, ser uma árvore de carvalho. Tá? Essa é a espécie de explicação dos fenômenos naturais utilizada por Aristóteles. Então, e tudo isso se coordena muito bem, né? Todos esses elementos, isso é uma observação que o próprio Thomas Kuhn faz a respeito de Aristóteles. Quando ele compreendeu que os elementos, ser pensados, o modo de fazer ciência dos antigos, ser pensado nos termos deles mesmos, né? Mostra-se muito coordenado, tudo é bem redondinho. Né? Então, com isso ele vai poder explicar as diferenças de cores. Né? Então, quando esse meio
que relaciona o olho ao objeto, quando ele é apenas em potência, nós temos um incolor ou preto. Quando ele se atualiza em presença do fogo, quando ele sofre essa mudança e realiza a sua natureza em presença do fogo, nós temos o branco. Então, a luz e a escuridão, o branco e o preto, é que produzem em diferentes medidas, presentes branco e preto, é que produzem as demais cores. Essa é o cerne, o núcleo da explicação aristotélica das diferentes cores. De novo, para mostrar como há essa coordenação de várias chaves de interpretação, de leitura, de compreensão da realidade, Aristóteles vai dizer que as cores serão tanto, vai tentar explicar a partir de como ele estabelece as cores, vai explicar por que certas cores são mais agradáveis do que outras, né? Então, ele vai usar algo que os pitagóricos já haviam dito, né, que há uma proporção matemática nas cordas de um instrumento de cordas que são responsáveis pela harmonia, por um som soar bem, né? Nós sabemos que a passagem de uma oitava para outra você dividir ao meio ou duplicar uma corda, né? Então há uma correlação com certas proporções matemáticas, e ele vai dizer o mesmo acerca da mistura do branco com o preto na produção de cores e na explicação das que são mais agradáveis para as que são menos agradáveis, dependendo da harmonia, da proporção dessas combinações de branco e de preto. Então, há 3 cores primárias na teoria aristotélica das cores: o vermelho, em que há maior quantidade de branco e menor quantidade de preto; o verde, em que há quantidades intermediárias do branco e do preto; e o violeta, que eu estou usando a denominação atual, né, o vermelho, o escarlate e o violeta, o purpúreo, né? E o violeta é maior quantidade de preto e menor de branco. Aristóteles pensa que ele pode apresentar alguns argumentos a favor da existência apenas dessas 3 cores como cores primárias, né? Então, um deles é que elas não podem, primeiro, não podem ser obtidas por mistura. Agora, considerações geométricas entram na segunda, são necessárias no mínimo 3 dimensões para a divisibilidade de um corpo. Bom, e na antiguidade, a postulação de que não há mais do que 3 dimensões na realidade. E ele aponta o que seria responsável pelo enfraquecimento dessas cores. Seriam a reflexão, a distância e o grau de opacidade do refletor. Então, além disso, a propagação da luz é instantânea, ela não se desloca, né? Bom, prima facie, há um problema com essa teoria aristotélica das cores. E esse problema pode ser descrito na seguinte figura. Se vocês somarem
as distâncias do Sol até o anteparo, onde está o violeta, e do violeta ao observador, esta é a menor distância. O verde, tudo bem, é intermediário, e as distâncias, a distância do Sol ao anteparo, onde se encontra o vermelho, e do vermelho ao observador, é a maior delas, é claro, porque o Sol se encontra mais distante do anteparo do que o observador. Então, segundo a teoria aristotélica das cores, deveria ser assim, né, a distribuição das cores. Deveria ser esta a distribuição das cores, porque o maior enfraquecimento ocorre com o vermelho. O maior enfraquecimento ocorre com o vermelho e o menor enfraquecimento ocorre com o violeta. Mas nós sabemos que no arco-íris as cores estão invertidas, né? No topo está o vermelho e no interior está o violeta. Então, o que explica, será que Aristóteles vai ter que fazer uma chamada hipótese ad hoc, quer dizer, explicar especialmente para este caso particular do arco-íris, rejeitar uma solução geral e encontrar uma solução específica para o arco-íris? Isso é ruim, né? A boa ciência, ela evita soluções particulares. Nós pretendemos que as nossas soluções tenham aplicação geral. Então, aparentemente, a teoria das cores de Aristóteles inverte as cores do arco-íris. Tá? Então, qual é a solução que não é ad hoc, não é especialmente para o caso, que é coerente com a doutrina das cores de Aristóteles para explicar a ordem do arco-íris? Por que o arco mais externo é vermelho e o arco mais interno é violeta? Porque exatamente Aristóteles vai dizer, olha, o que nós temos que levar em conta aqui não são as distâncias, mas é o tamanho do arco. Né? O tamanho do arco. Vimos vou voltar ali ao slide anterior. A ordem está invertida porque, aparentemente, o maior enfraquecimento é dado pelo vermelho. Tá? Ele está aqui em cima porque, como o arco é maior, o enfraquecimento é menor, a luz se acumula, né? O branco se acumula. É por isso que o vermelho, por ter o arco externo, por ser maior, é vermelho, porque há maior acúmulo de branco. Tá? E o mais interno é violeta, exatamente porque o arco é menor e, portanto, há menor acúmulo de luz, de branco. Então, o que poderia ser um problema pode facilmente ser explicado em consonância, coerentemente com a teoria das cores de Aristóteles. Bom, isso foi o caso de Aristóteles. Lembrando que Aristóteles é do século IV a.C. Vamos
alguns séculos mais tarde, século XVII, com René Descartes. Eu vou proceder do mesmo modo, vou mostrar para vocês qual é o framework. Nesse caso, no caso de Aristóteles, o framework em que ele faz a sua investigação científica é em boa medida, herdado de seus antecessores. Aqui no caso de Descartes, ele mesmo desenvolve uma certa metodologia de investigação. E ele, o arco-íris, determinar o que ocorre no fenômeno do arco-íris, é um exemplo paradigmático para Descartes de como o seu método funciona bem. Então, qual é o método cartesiano? Essa é uma segunda parte do chamado discurso do método, né? O primeiro item, chamar a atenção a vocês, então a primeira regra aí do método é aceitar o que se apresenta clara e distintamente, evitando a precipitação e a prevenção. Então aqui, claro e distinto é um vocabulário técnico de época, não é adotado apenas por Descartes, mas Leibniz e outros autores de época também usam esse vocabulário, ele é herdado da filosofia medieval, mas aqui as percepções claras e distintas determinam para Descartes o que é verdade, é o critério de verdade. Uma ideia é verdadeira quando ela é clara e distinta. Então, a clareza se distingue, se opõe à obscuridade. E quando que uma ideia é clara? Quando, por intermédio dela, um objeto, então a ideia de um objeto é clara, quando, por intermédio dela, o objeto pode ser distinguido de todos os demais objetos. Se ela não for clara, ela é obscura. Só que as ideias claras, elas ainda podem ser distintas ou confusas. Então, se eu conseguir distinguir por intermédio dessa ideia o objeto de todos os demais, e além disso, dizer o porquê ele se distingue de todos os demais, quer dizer, quando os componentes dessa ideia, eles também são claros, então eu vou dizer que é uma ideia distinta. Então, há dois níveis epistemológicos aqui. Uma em que eu sou capaz de distinguir, sem dizer por que é distinto, o que o faz distinto dos outros, e em um caso mais sofisticado, um segundo nível epistemológico, epistêmico, em que eu estou em condições de dizer que se distingue e por que se distingue. Né? Então, no nosso caso, como estamos trabalhando com arco-íris e, portanto, com as cores, né? Pelo menos em Leibniz, eu não vi como isso se dá em Descartes, mas pelo menos em Leibniz, penso que deve ser o mesmo com Descartes, as cores, elas são claras, eu sou capaz de distinguir uma cor das outras, mas elas são confusas, eu não sei dizer por que elas se distinguem das outras, em que elas se distinguem das outras. Né? Então, aqui vocês têm uma diferença em relação a Aristóteles, né? Se bem que também Descartes vai
vai dar uma explicação, mas que não pode ser tão manifestamente colocada em termos de ideias. Já vamos chegar lá. O segundo ponto e o terceiro ponto respondem à análise e síntese de problemas. Tá? Então, o segundo, primeiro, dividir um problema, um complexo, em tantas partes quantas forem necessárias, chegar a problemas mais, decompor em problemas mais simples, é o que nós chamamos em filosofia de análise, né? E, a partir disso, fazer o caminho inverso na solução. Então, investigar na ordem do simples para o composto. É o que nós chamamos em filosofia de síntese. E o último conselho, né? Nada omitir, né? Esforçar-se por encontrar tudo aquilo que pode ter valor na compreensão daquele fenômeno. Bom, exemplo aqui de exemplo de Aristóteles, que critica Heráclito por uma observação ingênua acerca do tamanho do Sol, também aqui Descartes chama a atenção para que um cuidado para que não se confundam aparência e realidade, né? Então ele diz no final do sétimo discurso das tempestades, do relâmpago e de todos os outros fogos que se acendem no ar, que está na obra Os Meteoros. Mas isso não parece pertencer tanto a esse discurso quanto ao seguinte, no qual tem o propósito de falar de todas as coisas que se podem ver no ar sem que elas nele estejam. Logo após ter aqui encerrado a explicação de todas aquelas coisas que se veem no ar e que nele estão. Então, aqui é a passagem importante, porque primeiro chama a atenção de que nem tudo o que é relevante se vê, se percebe, né? E, em segundo lugar, o que vem a seguir é exatamente uma discussão sobre o arco-íris, a cor das nuvens e dos círculos ou coroas, em torno dos astros, vários sóis, os parassóis, né? Desculpe, parahélios, né? Então, ele vai caracterizar ele vai caracterizar esses itens aí que não são relevantes aqui como ainda pertencentes àquela primeira parte do discurso, porque ele ainda não encerrou, ele diz, após ter aqui encerrado. Então, esses itens aí ainda pertencem àquilo que não está, que se podem ver no ar sem que elas nele estejam. Então, por quê? Porque não há, segundo Descartes, um objeto comum que seja subjacente e responda pelo arco-íris. Isso pela simples razão de que, para distintos observadores, os arco-íris observados são distintos. Então, isso é o que nos garante que não há um objeto subjacente, segundo Descartes, que responde pelo arco-íris. Então, ele pertence ainda àquilo que se pode ver no ar sem que elas nele estejam. Algo que não se vê na ciência da antiguidade, pelo menos não com a frequência com que passa a ocorrer na ciência moderna,
produção artificial de fenômenos. Então, aqui vocês têm a descrição em Descartes da produção artificial de um arco-íris. Ele diz o seguinte, então: o arco-íris procede unicamente do modo pelo qual os raios de luz agem sobre essas gotas, e daí tendem para os nossos olhos. Então, ele tem uma hipótese de como ocorre o arco-íris, e ele vai agora tentar produzi-la, testar essa hipótese com a produção artificial do arco-íris, de um arco-íris. Então, ele diz a seguir: sabendo que essas gotas são redondas, tal como foi provado anteriormente, e vendo que, por serem maiores ou menores, elas não fazem esse arco aparecer diversamente, tomei o cuidado de fazer uma gota bastante grande, a fim de poder melhor examinar. Então, aqui tem dois itens. Primeiro, ele pensou em que talvez a forma fosse relevante aqui para o fenômeno do arco-íris, a forma da gota, a produção desse arco-íris artificial, né? E depois, então, é relevante, e então, ele toma cuidado para utilizar uma gota tão redonda quanto possível, né? Que não esteja, por exemplo, sujeita à gravidade, né? E, em segundo lugar, também o tamanho, né? Ele pensou em que talvez fosse uma variável relevante, e viu que não fazia diferença. Então, é melhor, então, utilizar uma maior, né, para o experimento. Então, tendo enchido de água para esse efeito um grande frasco de vidro totalmente redondo e muito transparente, descobri que, vindo o sol, por exemplo, do lado do céu, já vamos ver a figura correspondente a isso, aqui descrita, vindo o sol, por exemplo, do lado do céu marcado AFZ, e estando o meu olho no ponto E, quando eu colocava essa bola no lugar B, C e D, seu lado D aparecia-me todo vermelho e incomparavelmente mais brilhante do que o resto. Então, aqui vocês têm nesta figura esse experimento ali no topo à direita, a esfera que por reflexão e refração produz o arco-íris, tá? Então, isso é uma novidade em relação à maioria dos casos da ciência antiga, né? A experimentação reproduzindo artificialmente o fenômeno. Bom, há uma discussão também que revela um outro aspecto da ciência moderna, essa ciência que Descartes ajuda a fundar, que diz respeito ao duplo arco-íris. Eu disse rapidamente no início da minha apresentação que, na verdade, muito rapidamente Descartes cogita haver a possibilidade de formação de um terceiro arco-íris, né? Embora ele mesmo nunca tenha presenciado um, né? Mas ele discute aqui e explica por que, em algumas situações, se forma um duplo arco-íris. E isso ele o faz a partir de uma explicação geométrica, né? Algo que eu não disse inicialmente, Aristóteles e os gregos, entre as várias disciplinas matemáticas que nós temos, a disciplina matemática por excelência entre os gregos é a geometria. E Descartes também ainda tem essa herança de que a geometria é a disciplina matemática por excelência. Então, por isso que, por envolver tanta geometria, que o fenômeno do arco-íris casa tão bem como exemplo
de aplicação do método cartesiano, porque ele ainda está guiado por explicações geométricas, né? Bom, vocês conhecem essa história, pelo menos desde o ensino médio, suponho, né, da geometria analítica, que foi originada com Descartes. Na verdade, o que Descartes faz é expressar operações aritméticas de modo geométrico. E, portanto, a partir disso, você pode expressar problemas geométricos algebricamente. Essa é uma época, século XVII, em que a álgebra começa a dominar o cenário matemático, né? E a novidade de Descartes, para vocês verem como, às vezes, um paradigma científico é difícil de ser quebrado, havia uma proibição, havia uma interdição de Aristóteles. Essa interdição se encontra na obra de Aristóteles, na principal obra de teorização da ciência de Aristóteles, que é o livro Analíticos Posteriores, Analíticos Posteriores. Havia uma interdição de utilização de métodos em domínios distintos. O que em inglês se chama kind crossing. Quer dizer, você não poderia utilizar em um dado setor, sei lá, hoje em dia, se nós quiséssemos traduzir isso em termos para um leitor contemporâneo, não poderia usar os métodos da biologia para tratar questões de física e assim por diante. Hoje em dia, com a matematização, nós temos uma unificação, em grande medida, uma unificação metodológica nas ciências. Isso é cada vez mais visível no processo de, por exemplo, matematização da biologia, né? Ela está cada vez mais próxima àquela taxonomia baseada em fisiologia animal, passa a uma transformação hoje em dia em como se classificam os organismos, não mais através de características anatômicas exteriores, né, mas de outros modos, né? Isso tem uma relação clara com a matematização crescente desse domínio. Então, até Descartes havia uma proibição de utilização de métodos que fossem de outras áreas, né? Então, um problema algébrico e um problema geométrico são de áreas distintas. Uma diz respeito ao espaço e outra diz respeito aos números, né? Por exemplo, os filósofos um pouco posteriores a Descartes falam, uma pertence ao espaço e outra pertence ao tempo, né? E são questões separadas, né? Descartes foi um primeiro a duvidar ou não ter respeito por essa interdição aristotélica, e o que gerou a geometria analítica, né? Então, ele usa esse treinamento geométrico dele para explicar o duplo arco-íris. Então, ele diz: o primeiro arco-íris é causado pelos raios que chegam ao olho após 2 refrações e uma reflexão, enquanto que o segundo arco-íris por outros raios que chegam ao olho somente após 2 refrações e 2 reflexões, o que impede que ele apareça tanto quanto o primeiro.
né? Há um processo maior de perda por uma reflexão a mais. Bom, a teoria das cores de Descartes, pela qual ele explica também as cores do arco-íris, é diferente da de Aristóteles, né? Primeiro, interessante é que ele usa um prisma para explicar a produção das cores num arco-íris, né? Então, ele diz o seguinte: eu não posso apreciar a distinção dos filósofos quando dizem que existem cores que são verdadeiras. Aqui tem uma discussão de época também, sobre chamadas qualidades primárias e qualidades secundárias. Isso não sei se há na física contemporânea, mas a partir principalmente de John Locke, havia a ideia de que há certas qualidades das coisas que não dependem da interação da coisa do objeto com o observador. São chamadas qualidades primárias. E outras qualidades que só são enquanto tais, só são qualidades porque, em parte, resultam da interação do objeto com o observador. São chamadas qualidades secundárias. Então, aqui ele tá respondendo a isto, quando ele diz: e não posso apreciar a distinção dos filósofos quando dizem que existem cores que são verdadeiras e outras que são falsas ou aparentes, pois, não sendo sua verdadeira natureza senão aparência, parece-me uma contradição dizer que elas são falsas e que elas aparecem. Então, de novo, se você não entende o framework da época, você ele está respondendo aos seus contemporâneos, né? Como nós, cientistas, fazemos também em relação aos nossos contemporâneos, né? Sobre a natureza da luz, vimos que a propagação da luz é instantânea em Aristóteles. Descartes tem uma visão bem diferente. Ele pensa em uma visão mecanicista, atomista, né? Atomista no sentido de Demócrito de Abdera, de que são pequenos corpúsculos, pequenas bolas que rolam nos poros dos corpos terrestres, né? Isso que é responsável pela luz, isso que é a luz. E então, tendo isto em conta, de que a luz são pequenas bolas que rolam nos poros dos corpos terrestres, isso se estende para explicar as diferentes cores. Então, diz Descartes, a natureza das cores que aparecem em F não consiste senão em que as partes de matéria sutil, a qual transmite a ação da luz, tendem a girar com mais força do que a mover-se em linha reta, de modo que essas partes que tendem a girar muito mais fortemente causam a cor vermelha, ao passo que as partes que tendem a girar apenas um pouco mais fortemente causam o amarelo. O verde aparece onde elas não giram, muito menos velozmente, enquanto o azul aparece onde elas giram muito menos velozmente. E aqui o interessante é que ele tem que dar uma explicação à parte para o violeta, a cor mais interna do arco-íris, né? Então ele diz, e comumente nas extremidades desse azul, este se mistura com a cor encarnada, a qual, dando-lhe vivacidade e brilho, transforma-se em violeta ou em púrpura. Então, há uma quebra aqui na explicação em relação ao violeta, ou também chamado púrpura, né? O que ocorre, sem dúvida, porque a mesma causa que costuma retardar, então,
excepcionalidade, ele vai trazer uma justificação para essa excepcionalidade. O que ocorre, sem dúvida, porque a mesma causa que costuma retardar o giro das partes da matéria sutil, sendo então bastante forte para fazer mudar a posição de algumas partes, deve aumentar o giro nessas partes, enquanto diminui nas outras. Tá? Então, é um efeito de interação, né, que é o responsável por essa excepcionalidade. Bom, finalmente, o último diapositivo. Eu comecei a minha apresentação com uma imagem que é de um arco-íris gerado pelo rompimento de uma adutora no distrito de Santo Antão, e com, então, um arco-íris artificial, não natural, né, gerado por obra humana, ou por falha na obra humana, e termino mostrando de novo o que distingue em grande medida a ciência moderna da ciência antiga, também é essa realização de experimentos e não meramente de observação, né? O experimento a produção de um arco-íris em um chafariz. Então, suponho que já sabeis a maneira de fazer que se veja o arco-íris por meio de um chafariz. Por exemplo, se a água que sai pelos pequenos orifícios ABC, saltando bem alto, expande-se no ar por todos os lados para R, e se o Sol está em Z, de modo que estando ZM em linha reta, o ângulo, vejam que é uma caracterização geométrica, né? O ângulo MR possa ser de aproximadamente 42 graus, né? É o ângulo certo para a produção do arco-íris, ou para ver o arco-íris. Então, o olho E não deixará de ver o arco-íris em R, totalmente semelhante àquele que aparece no céu. Era isso, muito obrigado. Fantástica palestra, obrigado, professor Frank. Agora temos 13 minutinhos, sobraram para a realização de perguntas. Podem mandar no chat. E é isso. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriel, Raquel, Larissa, Maria. Obrigado pela atenção de vocês. Acredito que posso ligar sim o microfone para perguntar. Tranquilo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor pela apresentação. O meu caso aqui não é nem uma pergunta, mas vou acrescentar uma ideia. Primeiro, eu gostaria de falar o porquê que é interessante estudar a filosofia, principalmente a filosofia da ciência, como a antiguidade clássica, né? Porque, assim, muitas pessoas podem pensar que talvez isso não acrescente, até porque o pensamento deles é mais rudimentar e hoje em dia a gente já tem uma ciência mais avançada, mas é importante, sim, no meu ponto de vista, porque a gente tem uma ideia da nossa história, da formação do nosso pensamento racional, principalmente com os naturalistas, como Aristóteles, que começou, assim, a observar a natureza. E aí entra o que eu iria acrescentar, né? A diferença do pensamento de Aristóteles e de Descartes seria mais a questão
experimental, realmente. Aristóteles, ele foi sim um observador da natureza, o que é bem legal, porque na época, por exemplo, o seu mestre, que era Platão, já não era, né, vivia mais no mundo das ideias. Aristóteles foi e propôs um método observacional. Porém, já no século XVII, Descartes vai propor um método experimental. Ele vai falar que a gente não pode só basear na nossa observação, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Ou seja, a gente tem que recorrer ao experimento e assim a gente pode chegar a uma verdade. Eu vi isso em um livro chamado Descartes, a Dialética, de um escritor brasileiro. Bom, eu te agradeço os comentários, Lívia. E que eu poderia dizer... Para mostrar a excelência de Aristóteles, eu atualmente estou lecionando a disciplina de filosofia da linguagem para uma turma de psicologia. E quando chegamos a Aristóteles, eu fiz questão de destacar para os alunos o fato de que talvez Aristóteles tenha sido o primeiro, eu desconheço se houve alguém antes dele, que deu uma boa explicação de por que os humanos têm o discurso, têm a linguagem que tem, que é muito diferente, que é muito mais expressiva do que a dos outros animais. E a explicação de Aristóteles é natural. E, inclusive, com pequenas ressalvas que dizem respeito à influência do meio, é a explicação que os linguistas oferecem para o sucesso e para essa diferença brutal que há entre a linguagem dos animais humanos e dos animais não humanos. Ele diz, o trato vocal humano, que tem características super peculiares. Por exemplo, Aristóteles observa que há sons que são emitidos pelos lábios, né? Nós temos fonemas que são exclusivamente produzidos pelo contato dos lábios, P. Outras são produzidas pelo contato da língua com os dentes. Então, ele observa que em outros animais isso não acontece, essa possibilidade de articular lábios, língua, dentes, né? Não há em outros animais. E que isso responde pelo fato do que tem um colega hoje aposentado que gostava muito de usar a seguinte terminologia. Aristóteles foi o primeiro a mostrar que o ser humano, a linguagem humana é digital e não analógica, porque o que Aristóteles quis dizer, de modo muito natural, quer dizer, observado a partir do funcionamento do trato vocal humano, é que o ser humano ele é capaz de produzir 30 e tantos fonemas que são muito distintos um em relação ao outro. Isso quer dizer discreto. Quer dizer, o que há de interessante no ser humano é que ele consegue definir certos elementos, certos fonemas e compondo-os desenvolver uma linguagem bastante avançada em relação a outros animais. Então, ele era, de fato, um naturalista e muitas das sacadas dele são, eu acho que dariam orgulho a qualquer cientista contemporâneo. Só que ele tinha, por outro lado, algumas
algumas estruturas nas quais ele fazia a investigação científica dele eram, em grande medida, herdadas, né? E no interior dessas estruturas ele mostrava excelência. Então, eu acho que esse é o ponto. Quem sabe o que dirão da nossa ciência contemporânea daqui a 100, 200 anos, né? Eu lembro, eu sou formado em computação, quando eu estava concluindo a graduação, começou esse boom da inteligência artificial, né, final da década de 1980, e logo em seguida parece que houve um gelo na história. Dizem, bom, prometeram muito com essa história de inteligência artificial e não resultou nada. E, de fato, o setor ficou parado agora por uns 20 anos, até que recentemente se deram conta de que, manipulando adequadamente as chamadas redes neurais, essas arquiteturas que simulam a arquitetura do cérebro humano, né, com procedimentos, com algoritmos de estabilização de valores nessas redes neurais, é possível fazer coisas extraordinárias. Então, a gente nunca sabe, né, isso é uma lição da história da filosofia da ciência do século XX, né, de que o Paul Feyerabend dizia que, sei lá, se um paradigma que já foi abandonado não pode vir com nova vestimenta, pode vir novamente a fazer sucesso, né? Então, a posição anárquica do Paul Feyerabend era essa. Fizeram uma vez, mas depois abandonaram porque não resolvia certos problemas, mas quem sabe se... Então, é importante estudar a história da ciência para saber para perceber como, mesmo dentro de certos limites, é possível desenvolver um trabalho de excelência. Vocês que são da área das ciências físicas são privilegiados, né? Porque a grande maioria dos filósofos da ciência do século XX, Karl Popper, Thomas Kuhn, acho que o próprio Paul Feyerabend, são todos físicos de formação. Então, os livros, os exemplos utilizados para descrever questões importantes que marcam a natureza da ciência e de seu método são exemplificados quase sempre por conceitos e problemas da física, né? Esse é o ponto. Interessante. Obrigada pela colocação, professor. Dois minutos para perguntas. Mais alguém gostaria de se inscrever? Se não, podemos dar por encerrada a palestra, caso nenhuma inscrição. Bom, eu acho que não haverá mais perguntas. O tempo já está batendo. Quero agradecer novamente a organização pelo convite, né? Hoje é meu aniversário, então obrigado pelo presente. O presente foi poder conversar com vocês, apresentar essas questões aí para vocês, né? E sempre fico à disposição aí, se houver interesse em discutir outros temas, dentro dos meus limites e do meu conhecimento, estou à disposição.